Olá, tudo bem? Eu gostaria aqui de iniciar mais um Upgrade Pray. Nós já tivemos a primeira parte, onde nós oramos uns pelos outros, colocamos diante de Deus nossos pedidos, nossos agradecimentos. E agora chegou o momento da meditação matinal. Hoje nós teremos aqui a palavra de Deus sendo compartilhada pela Jéssica. E para você que nos assiste pelo YouTube, né, a gravação depois, fica o nosso convite para você participar ao vivo conosco aqui pelo Zoom e poder fazer também seu pedido aqui. Se você tiver algum pedido e quiser colocar aqui nos comentários do vídeo, nós estaremos orando também. E na descrição do vídeo tem o link para você participar da reunião, entrar no nosso grupo. Você será muito bem-vindo. Então, agora eu passo a palavra para a Jéssica, que vai fazer conosco agora a meditação matinal. Bom dia. Bom dia a todos. Estão me vendo bem? Sim? Como a Cláudia comentou, meu nome é Jéssica, né? É um prazer estar aqui com vocês, participando deste culto matinal logo pela manhã. Eu sou esposa do Wellington, a mãe da Isabela de 5 aninhos, e eu recebi o convite da irmã Cláudia e me senti muito honrada, né? Não estava esperando pelo convite, foi uma surpresa, ela me pegou de surpresa, né? Mas eu aceitei o convite porque eu tenho carregado comigo que quando Deus chama, né? Apesar de não nos sentirmos preparados, de não nos sentirmos prontos, né? Eu tenho falado sim para Deus, porque não sou eu, mas é através de mim, né? É, eu perguntei para a Cláudia, né, qual que seria o tema para nós meditarmos hoje nessa manhã. Ela falou que não tinha tema. Então, como eu não tinha nada em mente também, eu orei a Deus, né? E então eu perguntei para ele, Senhor, o que que eu vou falar, né? O que que o Senhor quer falar conosco? Qual é o tema, né? E aí, como eu pedi primeiramente, né, para que ele falasse também ao meu coração, ele falou, ele trouxe esse tema, né? Confiança em Deus, porque é algo que eu tenho buscado muito, muito. Os irmãos que estão junto comigo na caminhada sabem que eu tenho orado muito, tenho pedido muita oração também, por conta da ansiedade, né? Que tem batido a nossa porta. Os problemas vêm, nós vivemos em um mundo, né, com problemas, em aflições. E aí, então, eu tenho perguntado para Deus, né, Senhor, como que eu faço para confiar mais em Ti? Como que eu posso vencer essa ansiedade que bate no meu peito, né? E eu acredito que também pode ser a pergunta, né, de muitos que estão nos assistindo hoje, né? Como lidar com essa preocupação, com esses problemas, né, que vêm. E é sobre isso, então, que a gente vai falar, meditar um pouco na palavra de Deus essa manhã. E antes de lermos a palavra de Deus, vamos falar com Ele, né? Fechar os nossos olhos para que seja feita a vontade dele. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença e te pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco e que seja feita a Sua vontade e que eu venha a ser apenas um instrumento usado pelas Tuas mãos. Fale ao meu coração, fale ao nosso coração, pois precisamos ouvir a Tua palavra. Nos ajude, Pai, é o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos, na hora que eu estava montando, né, a meditação, veio na minha mente, né,
algo que um versículo, um hino, um louvor que eu tenho cantado esse louvor. Ele se encontra no livro de Salmos, né? Eu vou abrir aqui com os irmãos. O livro de Salmos. Capítulo 42. No versículo 5. Então, sempre porque eu tenho passado por esses momentos, né, de aflições, momentos de angústia, né, eu volto a Deus e sempre vem este louvor no meu coração. E o salmista, ele também, né, nesse momento de angústia, nesse momento de aflição, nesse momento que bate a ansiedade, né, no nosso peito, ele também louvou a Deus e em oração, nós iremos ler agora neste momento, no versículo 5, que está escrito assim: porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E esse versículo, né, ele se repete novamente, o mesmo versículo, né, no mesmo salmo, no versículo 11, né, ele repete a mesma oração, o mesmo pedido, né, por que você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E também no capítulo 43, no versículo 5, né? No próximo capítulo, ele repete também a mesma oração, o mesmo pedido, né? E o salmista, ele conversa com a própria alma, né? E mesmo estando triste, abatido, ou angustiado, ele escolhe lembrar a si mesmo de colocar sua esperança em Deus e crer que ainda vai louvar novamente. Eu anotei isso porque é muito forte, né? Quando estamos abatidos, quando nos sentimos angustiados, de lembrar, de conversar com a nossa alma e lembrar ela que nós temos um Deus, né? E que nós louvaremos novamente. Eu fiz algumas anotações. Então, como que eu posso aumentar a minha confiança em Deus, né? Como que eu posso evoluir na fé? Porque falar que confiamos em Deus, né? Quando os nossos problemas são pequenos, é mais fácil. Mas quando vem aquelas dificuldades gigantescas, aqueles problemas grandes que parece que vão nos devorar, né? Que parece que nós iremos morrer. Quando vem essas lutas, quando a ansiedade bate, aí a nossa confiança ela é testada, né? E confiar em Deus também envolve muitas coisas. São 3 pontos que eu anotei aqui, dentro de muitos outros. Que confiar em Deus envolve entregar o controle. E Deus tem trabalhado muito comigo sobre isso, sobre entregar o controle, porque não é fácil. Ele fala principalmente comigo mesmo. Porque eu sou uma pessoa, confesso para os irmãos, que eu sou uma pessoa muito controladora, né? Nós mulheres somos muito controladoras, nós queremos ter o controle de tudo, né? Eu quero controlar tudo, eu quero controlar como que vai funcionar, o que vai, quando eu estou montando algo, cada passo que eu vou dar, eu quero ter o controle de tudo. E
E confiar em Deus, além de entregarmos o controle, envolve fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, eu vou comentar um pouquinho mais sobre cada ponto também, porque assim, a gente entrega o controle a Deus, mas o que que tipo, e aí vem a pergunta, né? Se eu entreguei tudo para Deus, o que eu devo fazer, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E envolve também esperar em Deus. E muitas vezes a gente, né, pensa, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? E sim, é como eu comentei, existe uma parte que é nossa. E qual que é essa parte que é nossa? É falar com Deus, né? Antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, a nossa parte é nos chegar a Deus, é falar com Ele, é entregar a Ele, né? O que está nos afligindo, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias. E então, é falar com Deus e contar para Ele, né? Tudo que está acontecendo, pedir ajuda para Ele. E, e o que é mais difícil, né, na parte de esperar em Deus? Eu falo por mim também. Além do controle, né, de querer ter o controle de todas as coisas, a parte da espera é muito difícil, porque hoje em dia nós não temos muito paciência, né, para esperar as coisas. E às vezes o problema tá ali, tá grande, tá gigantesco, e vem a ansiedade, a preocupação, e nós oramos, entregamos a Deus, né? Fizemos a nossa parte ali, entregamos o controle, entregamos tudo na mão de Deus. Mas aí vem a espera, né? É um momento também que é muito difícil. E então, nós devemos aprender a esperar em Deus, né? Por quê? Porque já foi entregue, já está nas mãos dele, ele está tomando conta de tudo, ele está no controle agora, né? E ele está conosco, ele nos ama, né? E mesmo que o problema pareça grande, né? Não está mais nas minhas mãos, ele está agora nas mãos de Deus, no tempo de Deus. E sabe qual que é o momento que nós somos mais testados? É quando não podemos fazer mais nada. Sabe aquele problema que uma doença, né, que não tem cura, o que fazer? Não temos o que fazer. Não tem solução, né? É aquele problema que é só Deus mesmo para resolver, né? Então, é quando nós chegamos nesse momento que somos testados, né? A nossa confiança em Deus é testada aí. É onde que nós nos sentimos impotentes, que nós não temos mais o controle está na mão de Deus, não depende mais de nós, né? E quando a nossa confiança é testada e confiamos em Deus, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, né? Em fé, é nesse momento que nós crescemos em fé. E eu trouxe alguns exemplos bíblicos para a gente dar uma estudadinha, que Deus colocou no meu coração, que fala, a Bíblia ela traz vários exemplos, né, de servos de Deus, de pessoas que passaram por esse momento de aflição, por esse momento de angústia. E o que Deus trouxe dois exemplos no meu coração. O primeiro, ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, que fala sobre Ana, né? Ana, eu não sei se vai dar tempo de ler aqui com os irmãos. Eu marquei alguns pontos, vou abrir aqui na minha Bíblia. Ana, ela, no capítulo 1, ela era casada com Eucana, né? E Eucana, ele também tinha como esposa a Penina, né?
E Penina, ela tinha, a Bíblia relata aqui no comecinho que ela tinha filhos, porém Ana não tinha, e está no versículo 2. Lá no versículo 6 de 1 Samuel, Penina, a sua rival, mostra que a sua rival a provoca excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Então, e isso acontecia ano após ano. Então, não foram dias que Ana sofreu, não foram dias que Ana esperou do Senhor, né? Não foram dias de sofrimento, foram anos de sofrimento, né? Do qual ela sonhava em ter um filho, ela sonhava em ser abençoada com um filho, né? E Penina ali toda vez, todo ano que ela ia, né, para que a Ana ia para o templo para adorar a Deus, Penina a irritava e a insultava. E Ana se punha a chorar e não comia nada. Lá no versículo 10, a Bíblia também relata que Ana, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou muito. Então mostra aqui que o que Ana fez, que foi o que a gente conversou. Ana foi aos pés de Jesus, né? Então ela seguiu o caminho certo, ela confiava em Deus, ela ia a Deus, né? Chorava muito. No versículo 14, né? Fala, até quando Eli viu Ana, ele pensou que Ana estava embriagada. E aí ele perguntou: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. E ela respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi vinho e nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. E Deus respondeu à oração de Ana, né? Deus abençoou Ana com um filho. E ela mostra para gente, a Bíblia mostra para gente, né? O que fazer, então, quando nos sentimos neste momento, né? E Ana é um exemplo para nós, né? Do caminho da confiança. E o outro que eu tinha comentado com vocês, não vai dar tempo de ler, é sobre Sara. Sara, ela também era estéril, né? Só que Sara, para quem quiser ler depois, encontra no livro de Gênesis, no capítulo 16. Lá conta sobre Sara, né? Sara também era estéril. E Deus já tinha prometido um filho para eles, né? Mas o que aconteceu? Estava demorando. Entrou nesse momento de espera, que foi o que a gente comentou aqui. E aí o que a Ana fez? Ela pegou o controle. Ela pegou o controle de volta. Ela quis controlar a situação. Ela tentou dar um jeito, né? Pediu, né, para sua serva se deitar com o seu marido para ter um filho. Ela tentou antecipar a promessa de Deus. Ela tentou dar o seu jeitinho. E na angústia, né? Às vezes, no meio da aflição, nesse tempo de espera, nós também pensamos, muitas das vezes, né? Não é possível, né? Eu preciso fazer alguma coisa, tem alguma coisa que eu preciso fazer, e aí a gente quer pegar esse controle de volta e puxamos todo o controle para nós. Mas olha esse ensinamento, que é uma palavra que falou muito forte comigo. Quando tentamos ajudar a Deus, nós saímos da posição de confiança. Então, para concluirmos, né, o que fazermos então? Quando o peito aperta, quando a ansiedade bate, quando o problema parece gigantesco. Nós fazemos o que o salmista fez. Nós nos voltamos a Deus, nós não chegamos a Ele,
né? E nós também falamos por que está abatido a minha alma. E nós nos lembramos do Senhor e falamos: espere em Deus, porque ainda o louvarei, porque Deus é fiel, né? E, e aí, durante a meditação, também veio esse versículo, essa mensagem na minha mente, né? Sabe, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam sempre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor. E em Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Se Deus ele é por nós, ele está no controle de toda a situação. Ele coopera para o bem daqueles que amam a ele. E existe um hino, né, que eu comentei no começo, que eu sempre canto quando eu estou com a minha alma batida. Esse hino, o nome dele é Espere em Deus. E eu gostaria de pedir para a irmã Cláudia para colocar, para que nós pudéssemos louvar junto. Quando estiver difícil, quando a alma estiver abatida, que lembramos de usar, né, a palavra de Deus, e que façamos desse hino a nossa oração. Nós vamos louvar a Deus com esse hino e no final faremos uma oração a Deus para concluirmos. Das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus.
Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém, né? Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso louvor. Vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, Deus maravilhoso, um Deus que cuida de tudo. Muito obrigada por falar conosco nesta manhã, que o Senhor continue falando em nosso coração, que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a colocar o Senhor no centro da nossa vida sempre. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.